Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu acho que uma boa pedida aí, um episódio depois de termos falado sobre os pioneiros, é falar sobre essa história de Las Vegas. Sempre fiquei muito curioso para saber se isso era um mito, essas historinhas que a gente escuta. A gente não tem certeza se alguém inventou ou se tem alguma base de verdade, então a gente vai dar uma conferida nisso na internet. Um site chamado Mega Curioso. Vamos torcer que as fontes sejam seguras aqui, mas o título deles é Como os Mormons se envolveram na indústria dos cassinos em Las Vegas. Eles comentam que, apesar de não ser nenhuma surpresa que instituições religiosas se envolvam um pouco aí em questões criminais ou esquemas, mesmo assim é interessante a gente dar uma estudada e descobrir como que essas coisas acontecem. Eles já começam ali, né? Nos Estados Unidos, por muito tempo, o mormonismo foi acusado de manter relações estritas com a máfia que controlava Las Vegas, por ter sido o local onde o primeiro assentamento da igreja foi fundado em meados de 1855, como forma de estabelecer um posto avançado entre as missões dos Mormons em San Bernardino e no sul da Califórnia. Tá, então a gente já tá vendo aqui, então, né, a informação fica um pouco mesclada, né, porque não foi nem de perto o primeiro assentamento da igreja. Cara, em meados de 1855, tá dizendo que foi o primeiro assentamento da igreja fundado na... Então, tá, a gente tá vendo aqui, ó, que a gente vai ter que tomar cuidado com as informações. Por quê? Eu tava ali, ó, quase certo, cara, foi em Ohio, pelo que eu lembro. Eu dei um chat GPT aqui e realmente tá dizendo o primeiro assentamento mormon fundado pela Igreja dos Mormons foi chamado de Kirtland, em Ohio, sim, então é isso aí mesmo, né, por volta de 1831. Então falou besteira, né, teve Nauvoo, tiveram vários lugares, Independence, em 47 eles já estavam lá em Utah, então 55, cara, não foi mesmo o primeiro assentamento. Mas tá bom, Las Vegas foi um assentamento da igreja? Ok. Eles comentam que sim, tinha um termo utilizado na época que se chamava Máfia Mormon. Então, né, se foi criado um termo, tem história. Aí eles já mudam o título ali para a Máfia de Hughes. Vamos ver quem foi esse tal de Hughes. Eles já pulam lá pra frente, para 1930, cara, 80 anos depois da expansão pro oeste aí dos pioneiros. Então ele cita ali que em 1930 a população de Las Vegas, 10% já era mormon. É um bom tanto, tá? Não parece 10% pouco, mas é um tanto considerável. Por exemplo, eu dei uma pesquisadinha aqui, Utah hoje, quanto por cento é membro da igreja mormon? E tá mostrando ali que a população total de Utah é 3,5 milhões e de Mormons só em Utah é 1,8 milhões, então isso dá 51%. Então, né, Utah, que é conhecido por ser um estado mormon, 50% é membro, tá? Então não é muita coisa não, se os dados que eu coletei estiverem corretos.
Bom, então a gente tá ali em 1930, é uns anos pra frente. E a gente tá falando de E. Perry Thomas. Ele era um banqueiro que ele emprestava dinheiro pro pessoal que fazia os cassinos, os operadores de cassino. Que pro cara é uma boa ideia, né? O cara é banqueiro, o dinheiro do cassino vai estar com ele. Então, quanto mais os caras faturarem, melhor pra ele também. Mas daí, nos anos 60, chegou ali um bilionário da época, que era o Howard Hughes. Ele trabalhava com aviação, mas também com o cinema, a indústria cinematográfica. E ele chegou em Las Vegas, ele estava querendo investir em alguma coisa, e ele começou, cara, quer saber, eu vou começar a tomar esses cassinos aqui, vou fazer a minha máfia dos cassinos. Então ele conversou com esse E. Perry Thomas, e ele teve uma ideia, cara, eu vou pegar os Mormons para trabalhar para mim. Por quê? Porque esses caras não fumam, não bebem, não jogam, não gastam dinheiro com essas besteiras. E vão ser bons funcionários para mim. Então assim ele começou a criar a máfia Mormon dele em Las Vegas, porque a maior parte dos funcionários dele eram Mormons. Então essa aí foi uma jogada muito boa, porque pro E. Perry Thomas, que era o banqueiro, excelente com as finanças, pro Howard Hughes aí com o empreendimento dele, com os cassinos, e pros Mormons, por serem conhecidos aí por serem pessoas de maior confiança, foi organizada essa conhecida máfia mormon. E assim, né, apesar da igreja, do mormonismo ter sempre deixado bem claro que a posição da igreja é oposta à aquisição de dinheiro por jogo de azar, isso não impediu que esses mormons se infiltrassem assim demais nesses aspectos da indústria, na cidade do pecado. Porque, né, contanto que eles não tocassem nos dados, estava tudo ok. Esse aqui foi mais ou menos um resumo da matéria. Não diria assim, a igreja, a organização da igreja estava no controle da máfia em Las Vegas. Não, né, pelo que eu vi, alguns membros, né, não sei se liderança ou não, se liderança estava envolvida ou não, mas a princípio parece que alguns membros estavam envolvidos nisso aí. Vamos então para a Wikipédia. Las Vegas. Vamos ver sobre Las Vegas. Vamos dar uma descidinha aqui para colonização. Vamos ver. Las Vegas. Um jovem explorador mexicano chamado Rafael Rivera é acreditado como o primeiro não nativo americano a encontrar o vale. Quando? 1829. Foi uma expedição de 60 homens que estavam indo para Los Angeles, na Califórnia, e chegaram nessa área e chamaram de Las Vegas, que significa os prados, porque essa é uma região desértica e eles chegaram aí nessa parte onde tinha uma graminha verde, bastante, tinha água que era necessário para os viajantes que estavam indo para o oeste. Então eles pararam ali, chamaram de Las Vegas, 1829. Então, ok, eles não se estabeleceram, né? Eram viajantes, chegaram, deram um nome, estabeleceram ali, mas estavam em viagem para a Califórnia. Daí, no ano de 1844, olha aí, ó, já pertinho da época de Brigham Young, marcou a chegada de John Fremont, que estava liderando um grupo de cientistas. Eles estavam fazendo algumas análises ali, observações, e lembrando que essa área ainda era México na época, tá? E, por exemplo, hoje tem uma avenida lá chamada Fremont Street, leva o nome desse carinha aí. Opa, chegamos. Então aqui na Wikipédia já está listando os mormons, vamos ver. Em 10 de maio de 55, então vamos se situar, quando que Brigham Young saiu ali de Nauvoo para ir para Utah? Em 46, né? Chegou lá em Utah 47. Então estamos falando aí de quase 10 anos depois. Então em maio de 55, após a cidade ser anexada para o solo americano, Brigham Young havia hospedado 30 missionários da Igreja Sud, liderados por William Bringhurst. Para quê? A fim de converter a população indígena dos Paiutes ao mormonismo. Ah, olha aqui, ó, daí tá falando, foi construída por eles, né, pelos Mormons, uma fortaleza, hoje é chamada de Old Mormon Fort, né, o antigo Forte Mormon, foi construído ali para quê? Para abrigar os viajantes de Salt Lake, Utah, que estavam indo para San Bernardino,
na Califórnia. Ah, beleza, uma estadia aí do meio do caminho. Tipo o posto Graal aí para quem tá indo de Curitiba para São Paulo. No entanto, os Mormons abandonaram Las Vegas em 1857, ficaram 2 aninhos ali mantendo essa base deles. Daí, em 1867, o exército americano construiu um forte lá, o que impulsionou um pouco mais a população na região. Mas assim, o que fez mesmo Las Vegas crescer legal foi em 1905, com a chegada do trem, né? Lembra que eles estavam nessa construção aí de uma linha de trem para ligar o restante dos Estados Unidos com o oeste? Então foi só aí, né, em 1905, com a chegada do trem, que a cidade de Las Vegas começou realmente a crescer. Então, a princípio, Las Vegas foi criada como uma vila ferroviária, era uma estaçãozinha de trem ali que ligava a Salt Lake. Aí eles já entram na parte da máfia, né? Inclusive as detonações nucleares. Parece que os Estados Unidos, quando eles estavam treinando, estavam testando essas bombas atômicas, eles testavam no deserto de Nevada. Aliás, vocês estão situados no mapa onde é que a gente está? A gente já falou ali de Illinois, Iowa, Nebraska, Wyoming, da Utah, né, que eles foram transitando lá do lado leste dos Estados Unidos, meio que centro, um pouco por cima, e chegaram em Utah, que é bem do lado norte, não é bem colado na costa, mas é bem mais pro lado oeste. Então a gente tem o estado de Utah, do lado esquerdo dele tem Nevada, o estado de Nevada, que tem a cidade de Las Vegas. Então Las Vegas fica lá embaixo de Nevada, bem na pontinha, que se você for pro lado de novo, né, pro lado esquerdo, daí você vai ter a Califórnia, que fica do lado esquerdo e também embaixo de Nevada, cobre toda essa parte, daí já é a parte costeira, né? E se você fizer uma linha reta no mapa entre Salt Lake City e Los Angeles, Las Vegas está bem no meio do caminho mesmo. Bom, então é isso. Nevada é conhecido por ter os desertos onde os Estados Unidos faziam os testes com as bombas atômicas. Então, aí nessa época aí de 1930, os jogos de azar já começaram a ser legalizados e o crime organizado começou a se organizar. Aí a Wikipédia também cita o Howard Hughes, né, na década de 60, entrando para a máfia ali. Bom, então parece que essa foi a influência mormon que teve em Las Vegas. A gente viu que em 55 chegaram os Mormons, mais por questão de ser meio do caminho para a Califórnia. Estabeleceram um forte ali. Se foi citado na Wikipédia porque, né, não foi uma coisa assim tão pequena, mas também não é aquilo que eu tinha ouvido de que Las Vegas foi fundada pelos Mormons. Tá, calma. Vamos se emocionar tanto. E também teve um pouco da participação aí dos Mormons na máfia dos cassinos, por conta deles serem umas pessoas um pouco mais de confiança. Mas assim, convenhamos que também não tão certinhos, porque, né, eles estavam cientes do tipo de serviço que eles estavam fazendo e escolheram continuar fazendo. Agora, entrando um pouco mais em detalhes, na própria Wikipédia ainda, sobre essa missão aí de 55, como é que foi essa estadia dos Mormons lá, tem na Wikipédia, só que só tem em inglês. Se você pesquisar em português, você não vai achar nada. Então, vamos ver alguns detalhes. Nessa época ali, em maio de 55, 32 missionários foram mandados para evangelizar entre os nativos americanos e estabelecer uma missão ali em Las Vegas. A missão foi abandonada em dezembro de 57. Por quê? Devido ao crescimento das dificuldades políticas que envolviam esses confrontos armados entre os Mormons e os nativos americanos. Ah, tô entendendo, faz sentido. Então a evangelização dos nativos americanos era na base da espada. Aí, seus índios, vocês preferem ser Mormon com ou sem os braços? Bom, a Wikipédia também explica aí por que eles estavam indo para lá. Então, os Mormons, eles chegaram em 47, entre 47 e 69, no oeste dos Estados Unidos, e aproximadamente 60 mil Mormons vieram para Salt Lake. E eles não queriam só parar ali, eles queriam continuar a expansão geográfica
ali da influência dos Mormons, por isso eles redirecionaram membros da igreja para áreas ao redor de Salt Lake, ainda em Utah, mas também em Arizona, Colorado, Novo México. Ah, olha ali, eles têm uma fotinho do Forte Mormon em Las Vegas. Ah, tá, não, eu tava pensando num castelo, tá, é uma coisinha um pouquinho mais singela. Ó, tá mostrando que os Mormons esperavam que essa expansão resultasse numa área geográfica maior para a igreja. Sim, eu já tinha lido que a ideia da igreja não era que todo esse território aí fosse Estados Unidos, fosse só, estamos vivendo aqui de boa a nossa religião. Não, eles estavam dominando a área para a igreja, queriam estabelecer uma coisa própria deles ali. Então essas interações iniciais aí foram de grande influência, principalmente entre os nativos americanos. Então eles estavam ali populares entre os índios, meio que na força. Ah, daí cita uma parte interessante da história. Ele falou, os Mormons tinham uma perspectiva única em relação à evangelização entre os nativos americanos. A crença deles era que os nativos americanos eram descendentes de israelitas. Toda aquela história do livro de Mormon lá. Então, por que eles fazem questão de pregar para os índios? Pô, os índios são o pessoal do livro de Mormon ali, interessante. Então, basicamente, os Mormons viam os índios como pessoas que tinham se desviado de Deus e que era dever deles, então, dos Mormons, reintroduzir a fé no meio daquele povo ali, que estava perdido por séculos. Então, olha, em maio de 55, o Brigham Young mandou esses 32 missionários para lá, mas em 56 ele já mandou mais uma leva de gente para ajudar. Um dos carinhas aí que se destacou foi Jacob Hamblin, e ele foi chamado de o apóstolo dos Lamanitas. Bom, então a gente já viu ali que o presidente dessa missão aí, Las Vegas, se chamava William Bringhurst. Esse William, ele estava naquela companhia de carrinho de mão de 47, que era a companhia do John Taylor. Então em 55 ele foi chamado ali presidente da missão, foi para Las Vegas, beleza, legal, estamos fazendo nosso trabalho aqui. Aí em 56, quando o Brigham Young mandou mais uma leva de missionários lá, ele mandou um cara chamado Nathanael Jones. E ele tinha um propósito um pouco diferente dessa obra missionária aí. Ele queria que esse grupo chamasse os missionários que estavam lá em Las Vegas já para trabalhar nas minas com o propósito de fundir minério. O presidente Bringhurst ali ficou boladão, falando, não, o que é isso, cara? Você não vai levar meus missionários aqui não, vai fazer o quê? Minerar? Isso aqui não é Minecraft não, isso aqui é missão. Aí o Jones voltou lá pro Brigham Young, caguetou, voltou para Las Vegas, falou, Bringhurst, seguinte, o Brigham Young falou que você não é mais presidente da missão aqui, beleza? Perdeu o teu cargo aqui. Aí o Bringhurst foi lá, falou, né, tentou resolver o negócio, voltou a recuperar a reputação dele aí na igreja e foi nomeado por Brigham Young como um dos curadores fundadores da Academia Brigham Young, que agora é a universidade. Olha aí, eu já tinha visto esse lado mercenário, eu diria, do Brigham Young, né? É isso. Para ele, acho que o business, né, o negócio, levantar dinheiro estava em primeiro lugar e depois o reino de Deus. Vamos ver então agora esse Jacob Hamblin, aí, o apóstolo dos Lamanitas. Foi chamado para missão no sul da Índia em 53? Cê é louco, cara, por isso que não dá para confiar no tradutor não. Aqui, ó, eu tô tentando otimizar meu tempo colocando no tradutor. Eu já tinha corrigido alguns erros anteriores aqui que eu nem mencionei, mas aqui, ó, daí se eu volto lá pro inglês, tá falando, olha, ele foi chamado para a missão Southern Indian Mission. É a missão ali nos Estados Unidos, tá? Mas você lê ali, pô, na tradução do tradutor aí já fica complicado. Tá, vou continuar. Então ele ganhou o título de apóstolo dos Lamanitas. Esse carinha, ele foi fundamental no estabelecimento de muitas missões da igreja em Utah, Califórnia, Arizona e Nevada, incluindo essa missão aí de Las Vegas. Tô dando uma olhada aqui, ó. Então parte do sucesso aí dos Mormons em conseguir conquistar o coração dos nossos nativos americanos foi por causa desse carinha aí, o Jacob Hamblin, porque ele era conhecido como o amigo dos índios. Vamos ver, ele cita aqui mais uma pessoa, George Washington.
O nome do cara é George Washington Bean, tá? Daí o Google aqui me mandou um feijão no meio. Olha só, o cara, ele se batizou em 1841, então, em Nauvoo, provavelmente, aos 10 anos de idade. E 4 anos depois, quando ele tinha 14 anos, não é brincadeira não, o cara foi chamado para os 70, membro do Quórum dos 70, o feijão não tava para brincadeira. E olha aqui por que ele foi citado na história. Ele era novo, não era normal, tá? Então não era normal gente nova assim entrar para os 70, mas ele recebeu várias atribuições na igreja, né? Por ser de 70, né? Como vai ter que sair, evangelizar e tal, ser missionário cedo. E entre essas atribuições ele foi chamado aí, ele era um entre esses 32 missionários chamados para estabelecer a missão Las Vegas em 1855, aquele primeiro grupo. E ele teve um destaque porque ele sabia falar vários dos dialetos dos nativos americanos. Então ali ele foi secretário da missão, foi professor de língua nativa americana, entre os outros. Ele também foi um dos que ficaram chateados aí com essa história de Brigham Young tá mandando mineiro virar minerador. Então, ele, junto com o presidente da missão, lá, o Bringhurst, voltaram para Salt Lake para trocar uma ideia com o Brigham Young e falar qual que é a dele. E olha só o que está escrito ali, a viagem foi em vão, pois nenhuma alteração foi feita e a missão foi abandonada pouco tempo depois. Virou mineração mesmo. O lance ali que eu falei, que o Bringhurst depois retomou a posição dele e até foi ali da Universidade de Brigham Young, isso daí foi bem depois, tá? E olha só, eu tenho aqui uma lista, os colonos enviados por Brigham Young, liderados por William Bringhurst. Então, né, essa missão, eles chegaram ao local de Las Vegas em 55 e eles tinham 4 objetivos principais. Vamos ver quais eram esses objetivos? Primeiro, desenvolver o potencial agrícola do local, ok? Segundo, trabalhar e ensinar os nativos americanos sobre Jesus Cristo. Terceiro, servir como estação ligando os assentamentos mormons entre Utah e a Califórnia, então ser um meio de caminho. E quarto, proteger e manter abertas as trilhas que permitem a viagem do comércio durante o ano. Então, basicamente, 3 objetivos comerciais e um religioso. Então, essa equipe de missionários chegou em Las Vegas, começou a trabalhar ali na agricultura, fazer a colheita antes do inverno, ok. Fizeram um sistema de irrigação, fizeram o trabalho em madeira, em tijolo, para poder fazer as construções deles ali. Então, estavam ali se estabelecendo. Chegou o ano de 1856, a missão parecia que estava fazendo bastante progresso, parecia que eles iam permanecer ali, estava tudo ok. Em janeiro, o governo já tinha autorizado eles a fazer uma agência postal oficial ali. Aí, em maio, a igreja já liberou para esses missionários trazerem as famílias deles ali de Salt Lake para morar com eles ali no forte. Aí teve um carinha ali entre eles chamado John Steele. Em abril, ele achou uma mina de chumbo, falou, tem bastante chumbo aqui, de fácil acesso. Ele pegou uma amostra desse minério e enviou para Brigham Young em Salt Lake City. Aí foi aí que a desgraça aconteceu, né? Que daí Brigham Young mandou mais uma leva de gente, falou, pessoal, vai todo mundo parar a obra missionária agora e vamos começar a fazer extração de minério de chumbo. Bom, estavam ali extraindo chumbo, aí eles estavam com um problema, porque os nativos americanos estavam dificultando bastante, porque eles vinham ali, roubavam, atacavam. Mas assim, se não bastasse esse conflito com os indígenas, ainda o pessoal, né, os mormons, estavam com uma dificuldade com o governo, se vocês lembram ali de alguns episódios anteriores. Brigham Young estava em conflito aí com o governo federal, estava quase perdendo nessa época aí o governo, né, ele ia deixar de ser governador de Utah. O governo federal ia mandar o exército lá para dar uma controlada nesses mormons, que estavam meio vacilões. Brigham Young viu que a casa ia cair, ele precisava de quanto mais homens possível, então ele chamou todo mundo de todas as missões que estavam ali por perto, bora, volta para Salt Lake agora que eu vou precisar de vocês. Então é isso aí, por isso foi esse o motivo que essas missões foram abandonadas. Brigham Young precisava se proteger lá em Salt Lake e precisou de todos esses homens de volta.
Então, a missão específica de Las Vegas já estava meio enfraquecida, porque, o pessoal chegou para fazer missão, de repente, Brigham Young quer que eles sejam mineradores de chumbo. Alguns já debandaram nessa daí. Aí, nessa questão aí de Brigham Young precisar fortalecer o exército dele, daí que, de vez, então, todas as missões aos arredores foram realmente abandonadas. Uma curiosidade aqui sobre essa mineração, a mina chamava Mina de Potosí. E esses missionários, né, mineradores mormons conseguiram extrair 60 toneladas de minério de chumbo nesse período que eles estavam trabalhando ali. E foi mandado tudo para Salt Lake. A matéria da Wikipédia termina aqui. Aí eu consegui achar mais alguma coisa ali no site da Universidade de Las Vegas. Teve um professor da BYU que fez um trabalho aí com a Universidade de Las Vegas, Fred Woods. Falou que ficou interessado em saber como é que é essa história aí dos Mormons em Las Vegas, deu uma pesquisadinha, viu toda essa história aí dessa missão tal, e coletou documentos. Assim, fala que esse cara, ele gostou bastante dessa história e conseguiu coletar bastante documento. Uma das informações aqui levantadas. Então, atualmente, 6% da população de Las Vegas é Mormon. Não é um número tão pequeno. Era 10% nos anos 60, como a gente já leu. Então, agora são 6% dos 2 milhões de pessoas que habitam lá. É que acho que a maior parte também é turismo, né? É turístico. Aí na matéria dele ele ressalta assim, qual foi a importância da igreja, fala que a igreja trouxe muita importância para a criação de Las Vegas na época, com todo esse rolê aí que eles fizeram por lá. Bom, eu acho que assim, para a gente finalizar esse episódio, para mim fica bem mais claro, né, que sim, a igreja teve uma influência, mas assim, cara, 2 anos, construíram um forte, fizeram uma mineração e foram embora. Teve a sua parcela, sim, na criação de Las Vegas, mas a imagem que eu tinha é de que a igreja teve uma grande participação na criação de Las Vegas. Por exemplo, né, a igreja tem essa fama aí de poligamia, tal, então uma safadeza. Pensei, deve ter sim alguma coisa em relação a esses jogos de azar e toda essa, né, cidade do pecado que é Las Vegas. Mas dando uma olhadinha aqui, parece que sim, teve uma participação na colonização, mas meio que não tem muito a ver com a história da cidade do pecado. Teve sim a participação de alguns membros da igreja na máfia dos cassinos, mas eu acho que, né, realmente foi mais membros do que a liderança envolvida nesses esquemas. E ainda, se os membros estavam envolvidos, é porque eles eram pessoas de maior confiança. Então, não vejo com maus olhos essa situação. Mas, pelo menos estudando esse contexto, eu já consegui adquirir um pouquinho mais de ideia da questão comercial que era envolvida com roupagem de religião. Eu já sabia que Joseph Smith tinha muita intenção maliciosa, muita mentira, muita coisa ruim. E daí quando entrou Brigham Young, dá pra ver sim que ele era mais um homem de negócios do que um profeta religioso. Espero que esse estudo tenha sido de proveito para vocês. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!